Querida alma, o que estou prestes a compartilhar com você pode transformar profundamente a maneira como você enxerga o que viveu até aqui. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Não foi um erro, nem uma simples coincidência. Há uma força maior, a presença amorosa dos anjos que conduziu estas palavras até o seu coração justamente agora, neste exato momento da sua vida, quando talvez você esteja questionando: por que as coisas aconteceram assim? Por quê? Ela foi embora e jurou que nunca mais voltaria. Eu sei, dói. E essa dor muitas vezes parece não ter fim. Você tentou ser forte, segurou as lágrimas, se convenceu de que precisava seguir, mesmo com o peito apertado, mesmo com aquela ausência latente ocupando o espaço que antes era preenchido pela presença dela. E ela, tão decidida, tão convicta, jurou que não voltaria, que aquela porta estava fechada, trancada com 1000 chaves, irremediavelmente. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Quando o amor é verdadeiro, quando a conexão entre duas almas é tão profunda que atravessa o tempo e as circunstâncias, nenhuma promessa feita na dor consegue se sustentar. Os anjos me pedem para te dizer com toda a clareza: o destino está prestes a surpreender você de uma maneira que nem mesmo sua imaginação poderia conceber. Eu sei que é difícil acreditar. Você pode estar pensando: depois de tudo que ela falou, depois de tudo o que ela fez. E eu te entendo. Suas dúvidas são legítimas, assim como seus medos. Afinal, foram tantas tentativas, tantas portas fechadas, tantos silêncios ensurdecedores. Mas quero que você pare. Agora, respire fundo e sinta. Há uma energia diferente no ar. Os anjos estão sussurrando para o seu coração, mesmo que você não ouça com os ouvidos, para que você perceba: o que está prestes a acontecer vai te surpreender. E não será um acaso. Será a materialização de tudo aquilo que você emitiu para o universo através da sua paciência, da sua evolução, das suas lágrimas silenciosas e dos seus aprendizados. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem, você pode até não perceber, mas, aos poucos, a sua energia mudou. Você não é mais aquela mulher que aceitava migalhas, que dependia do retorno do outro para ser feliz. Você se levantou, se reconstruiu em silêncio, refez seus planos, retomou sua autoestima. E é justamente isso que está alterando tudo, mesmo sem que você precise fazer nenhum movimento direto em direção a ela. Essa transformação interna que você viveu fez com que, do outro lado, ela começasse a sentir algo estranho. Um vazio que não sabe explicar, uma saudade que não consegue controlar. Você acha que ela te esqueceu? Não, nem por um segundo. Ela tentou seguir em frente, tentou buscar novos caminhos, novos amores, novas distrações, mas nada, absolutamente nada, conseguiu preencher o espaço que você ocupa. Por fora, ela pode até parecer bem, com fotos sorridentes, com um discurso de superação, mas por dentro, os anjos me mostram que há uma alma inquieta, ansiosa, que ainda carrega você em cada pensamento, em cada olhar distraído para o horizonte. E sabe qual foi o estalo que fez tudo isso começar a mudar? O dia em que ela percebeu que você não estava mais correndo atrás dela, que você parou de insistir, que aceitou a decisão dela sem implorar, sem dramatizar. Foi nesse momento que algo começou a despertar dentro dela. Os anjos me mostram uma cena. Ela sozinha, talvez em um final de tarde, sentada em um lugar que costumava frequentar com você. Ela fecha os olhos e, de repente, sente a sua presença de forma tão viva que o peito aperta, os olhos marejam e a pergunta surge: será que eu fiz a escolha certa? Querida alma, você não precisa buscar respostas para essa pergunta.
Porque quem está se perguntando é ela. E ela vai buscar, vai refletir, vai rever cada palavra, cada decisão, cada gesto. E é aqui que o destino começa a agir. Os anjos me pedem que eu te diga: o que está por vir vai te surpreender de um modo tão profundo que você vai sentir o seu coração vibrar como há muito tempo não sente. Mas atenção, essa mensagem não é para que você fique na espera, presa à esperança, adiando sua vida. Não, os anjos são claros ao dizer que o seu processo é sobre confiar no fluxo natural das coisas, sabendo que, mesmo que ela tenha jurado que nunca mais voltaria, a vida está prestes a provar que nem sempre as palavras conseguem conter a força de uma conexão verdadeira. Talvez você ache que ela já esqueceu até do som da sua voz, mas não. Em momentos aleatórios, quando ela menos espera, uma música toca e traz a lembrança de vocês duas. Alguém passa na rua com um perfume que a faz fechar os olhos e se perder, mesmo que por segundos, em lembranças que ela não queria mais acessar, mas que insistem em voltar cada vez mais fortes. Querida alma, o destino está se movendo, e quando menos esperar, essa pessoa que jurou não voltar vai aparecer. Pode ser uma mensagem, uma ligação, ou até mesmo um encontro casual, como se o acaso tivesse preparado a cena com perfeição. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Querida alma, o que vou te revelar agora pode mudar tudo. Enquanto você seguiu seu caminho, achando que o capítulo entre vocês havia terminado, do outro lado algo começou a desmoronar silenciosamente. Ela, que parecia tão decidida, tão segura ao dizer que não voltaria, agora está lidando com uma avalanche emocional que nem ela mesma consegue compreender totalmente. Sabe aquela frase que ela disse com tanta firmeza, como se estivesse selando o fim? Eu nunca mais volto. Pois bem, os anjos me mostram que essa frase não passa de um escudo, de uma muralha que ela construiu na tentativa de se proteger de uma dor que não soube como administrar. Ela acreditava que ao se afastar, ao cortar laços, conseguiria esquecer, seguir em frente, deixar tudo para trás. Mas o que ela não contava é que o amor verdadeiro não se apaga com distância. Nem com o tempo, nem com o orgulho. E agora essa muralha está rachando. Os anjos me mostram que ela tem enfrentado noites em claro, mergulhada em pensamentos, revisitando mentalmente cada momento que viveram. E, principalmente, ela revive a cena da despedida repetidas vezes, como se pudesse encontrar um jeito de mudar as palavras, de ter tido coragem de fazer diferente. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Pois saiba, a saudade que ela sente de você é alimentada justamente por essas coincidências. Ela vê sinais seus em todos os lugares, em detalhes, que antes passavam despercebidos. Uma canção antiga que toca ao acaso, uma foto esquecida em uma rede social, uma amiga em comum que comenta algo sobre você e, de repente, tudo aquilo que ela achou que tinha superado volta à tona, ainda mais forte. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 122. Tudo está acontecendo conforme o planejado. Confio no processo e mantenho a fé para clamar. Essa simples ação é como um sinal de que você está aberta a receber essa transformação que está chegando. Agora, continuando a mensagem, os anjos me mostram que ela está vivendo um conflito silencioso. De um lado, o orgulho e o medo. Do outro, a saudade e o amor que não morre. E sabe qual desses sentimentos está vencendo? O amor. Sim, mesmo que ela não tenha coragem de admitir, mesmo que lute contra, é o amor que está crescendo, transbordando e fazendo com que o desejo de voltar a se aproximar seja mais forte do que qualquer juramento feito no passado. Querida alma, esse é o poder das conexões verdadeiras.
Elas ultrapassam as palavras e os muros que tentamos construir para nos proteger. E eu sei, você sofreu demais. Você se questionou, se culpou, imaginou 1000 vezes o que poderia ter feito de diferente para evitar esse afastamento. Mas agora os anjos querem que você entenda com toda a clareza. Não havia nada que você pudesse ou devesse ter feito diferente. Essa separação era necessária. Era um tempo que vocês precisavam, cada uma para o seu lado, para que os sentimentos fossem testados, amadurecidos e, principalmente, para que você reconhecesse o seu próprio valor, independentemente da presença dela. E você fez isso com maestria. Hoje, você é uma mulher mais forte, mais consciente, mais conectada consigo mesma. Você se permitiu crescer, se curar, se amar. E acredite, essa energia chegou até ela. Mesmo sem que você percebesse, mesmo sem contato, ela sentiu. Sabe aquela sensação estranha que às vezes você tem, como se alguém estivesse pensando intensamente em você? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Os anjos me mostram que nesses últimos dias essa intensidade aumentou. Ela sente a sua falta de um jeito que chega a ser quase físico. É como se houvesse um vazio no peito dela, uma ausência palpável que nada consegue preencher. E mais, ela está se preparando aos poucos para quebrar esse voto que fez de nunca mais voltar. Sim, o destino está alinhando as circunstâncias, criando as situações necessárias para que vocês se reencontrem. Pode não ser da forma que você imagina, pode não ser um grande gesto ou uma declaração cinematográfica, mas virá. Talvez uma mensagem despretensiosa, uma pergunta banal como quem não quer nada. Mas, por trás dessas palavras, haverá um pedido silencioso. Posso voltar? Os anjos pedem que você esteja atenta aos sinais, aos pequenos gestos, às entrelinhas. E, acima de tudo, que você mantenha o coração aberto, sem expectativas rígidas, sem pressões. Apenas aberta para o que a vida quiser te trazer. E agora, com muito carinho, os anjos pedem licença para te fazer um pedido especial. Se esta mensagem tocou seu coração e você sentiu que ela ressoou profundamente com sua história, considere fazer uma doação através do botão Valeu demais. Esse gesto ajuda a manter viva essa missão de continuar trazendo mensagens inspiradoras e de luz para você e para tantas outras pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança e conforto. Além disso, se inscreva no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Sua participação é essencial para que possamos criar uma corrente cada vez maior de amor, apoio e cura. Agora, respire fundo, porque isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Querida alma, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo invisível está se transformando. Pode parecer que nada mudou, que tudo permanece igual, mas há uma movimentação poderosa acontecendo nos bastidores da sua vida, guiada pelo destino, impulsionada pela força invisível que une almas que nunca deveriam ter se separado. Ela, que jurou nunca mais voltar, está enfrentando um turbilhão de emoções que nem ela mesma consegue explicar. E talvez você esteja se perguntando, mas por que agora? Por que depois de tanto tempo isso está acontecendo? Os anjos me mostram claramente porque você mudou. Sim, foi a sua mudança, silenciosa e corajosa, que desencadeou todo esse processo. Quando você deixou de insistir, quando parou de correr atrás, quando simplesmente seguiu em frente com dignidade, respeitando sua própria história, foi aí que a energia entre vocês se transformou. Ela sentiu. E é exatamente isso que está fazendo com que ela reveja tudo, absolutamente tudo. Os anjos me mostram uma cena muito forte. Ela, sozinha, à noite, olhando para o céu, se perguntando como deixou você escapar, como pôde acreditar
que seria simples virar as costas e seguir em frente, sem perceber que o amor que sentia por você era muito maior do que qualquer orgulho, qualquer mágoa, qualquer medo. E agora ela quer voltar, antes de continuar a mensagem. Se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, querida alma, o que está para acontecer é mais do que um simples retorno. É um reencontro de almas que precisavam amadurecer, cada uma a seu tempo, para que agora possam se encontrar de uma forma muito mais profunda e verdadeira. Mas quero te alertar, ela não virá como antes. Dessa vez, não será com meias palavras, nem com promessas vazias. Ela virá transformada, assim como você. Os anjos me mostram que, nesse tempo de separação, ela aprendeu muito sobre si mesma. Aprendeu sobre seus medos, sobre sua incapacidade de se entregar, sobre as feridas que carregava e que até então não tinha coragem de olhar de frente. E, principalmente, ela aprendeu que você é insubstituível. Por mais que tenha tentado ocupar esse espaço com outras pessoas, com outras experiências, com outras distrações, nenhuma delas conseguiu preencher o vazio que você deixou. Sabe aquela sensação de saudade que você sente, mesmo quando tenta disfarçar? Ela sente também. Mas para ela, essa saudade veio acompanhada de um arrependimento profundo. Arrependimento por ter dito coisas que não deveria, por ter tomado decisões precipitadas, por ter permitido que o medo falasse mais alto que o amor. E agora, mais do que nunca, ela quer ter a chance de desfazer aquele juramento impensado. Ela quer voltar, mas ao mesmo tempo teme que você não queira mais, que tenha seguido em frente de maneira definitiva, que tenha fechado as portas do seu coração. Esse medo a paralisa, a faz hesitar, a impede de dar o passo que tanto deseja dar. E é por isso que os anjos pedem que você esteja aberta, receptiva, mas sem ansiedade, sem expectativa, apenas permitindo que as coisas aconteçam no tempo e na forma que precisarem acontecer. Os anjos me mostram que há uma mensagem chegando para você. Talvez um simples oi, ou uma pergunta casual, como quem não quer nada. Mas por trás dessa mensagem haverá um mundo inteiro de emoções, um pedido silencioso de aproximação, uma tentativa tímida de quebrar o gelo, de atravessar a muralha que ela mesma construiu. E quando isso acontecer, você vai perceber que aquele juramento de nunca mais voltar não passou de um grito de desespero, de uma tentativa mal-sucedida de se proteger de um amor que ela não soube como lidar na época. Mas agora é diferente. Agora, ambas estão mais maduras, mais conscientes, mais preparadas. E se você me permite um conselho, querida alma, acolha esse movimento com sabedoria, com serenidade, com o coração aberto, mas também com os pés no chão. Não se deixe levar apenas pela emoção. Observe, escute, perceba se as ações dela correspondem às palavras. Os anjos me mostram que, se ela realmente se aproximar, será porque superou muitas barreiras internas, porque lutou contra os próprios medos e decidiu se arriscar mesmo com todas as incertezas. E isso, por si só, já será uma grande prova do quanto você é importante para ela. Querida alma, os anjos também querem que você saiba que não está sozinha nesse processo. Eles estão ao seu lado, guiando cada passo, protegendo seu coração, iluminando o seu caminho. E para reforçar essa proteção e essa conexão, receba agora o sinal que eles me pedem para compartilhar com você. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração,
Mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Agora, respire fundo, porque o que está por vir é ainda mais intenso. Ela não apenas quer voltar, mas quer reconstruir. Querida alma, o que está para acontecer pode parecer à primeira vista improvável, até impossível. Afinal, você ouviu da boca dela com todas as letras: nunca mais volto. Essas palavras cortaram como lâminas, deixando marcas profundas em seu coração. E talvez você tenha pensado incontáveis vezes: se ela teve coragem de dizer isso, como poderia mudar de ideia? Mas os anjos me mostram que há uma força muito maior que rege as coisas do coração. E que quando duas almas estão verdadeiramente conectadas, nenhuma promessa feita na dor é capaz de romper o que está destinado a acontecer. Ela está sendo puxada de forma silenciosa e irresistível na sua direção. E não é apenas saudade, não é só falta, é necessidade. Necessidade de olhar nos seus olhos e, enfim, dizer aquilo que nunca teve coragem. Mas antes disso, ela precisará atravessar um caminho, o caminho do perdão. E não estou falando apenas do seu perdão, mas principalmente do perdão que ela precisa dar a si mesma. Os anjos me mostram que ela carrega uma culpa imensa. Culpa por ter se afastado, por ter dito coisas que machucaram, por ter se permitido ser dominada pelo medo e pela insegurança. Essa culpa a paralisa, a faz duvidar se ainda merece uma nova chance, se você seria capaz de acolher o retorno dela, se poderia olhar para ela com o mesmo carinho e amor de antes. E é por isso que os anjos pedem, com muito amor, que você liberte, dentro do seu coração, qualquer resquício de mágoa que ainda possa existir. Não por ela, mas por você. Porque o perdão é o presente mais libertador que alguém pode se dar. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem, querida alma, os anjos me mostram que esse movimento de perdão será o que vai abrir de vez as portas para que essa reconexão aconteça da forma mais leve, amorosa e verdadeira possível. Ela já começou esse processo, ainda que não tenha plena consciência disso. Cada vez que ela se permite lembrar de você com ternura, cada vez que sente saudade e não se envergonha mais disso, está, na verdade, se perdoando. Perdoando-se por ter sido fraca, por ter fugido, por ter acreditado que seria mais fácil te esquecer do que enfrentar o que sentia. E esse é um passo imenso. Querida alma, quero que você se imagine, por um instante, olhando nos olhos dela, sem mágoas, sem ressentimentos, apenas com amor. Como você se sentiria? Os anjos me mostram que essa cena não está tão distante quanto você imagina. O destino está se encarregando de alinhar todas as circunstâncias, todas as pessoas e todos os caminhos necessários para que esse encontro aconteça. Pode ser de forma inesperada, como um esbarrão no meio da rua, um convite de uma amiga em comum, ou até uma situação aparentemente banal, mas que, na verdade, será o cenário perfeito para esse reencontro. E quando isso acontecer, você vai perceber que todo esse tempo de afastamento serviu para que ambas pudessem crescer, amadurecer e, principalmente, compreender o valor real dessa conexão. Ela virá diferente, mais humana, mais vulnerável, mais sincera, e talvez pela primeira vez ela consiga dizer aquilo que ficou engasgado durante tanto tempo: eu errei, mas eu nunca te esqueci. Querida alma, os anjos querem que você saiba que mesmo que o caminho até aqui tenha sido árduo, ele não foi em vão.
Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada suspiro silencioso. Tudo isso foi parte do processo que agora está culminando nesse reencontro. E se você me permite, quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito até agora. Você merece esse amor. Sim, você merece ser amada de forma plena, honesta, verdadeira. Você merece ser escolhida, não como última opção, mas como prioridade. E é exatamente isso que está para acontecer. Ela está entendendo, aos poucos, que você não é substituível, que não existe ninguém que ocupe o espaço que você ocupa. Esse vazio que ela sente é a prova disso. E ao perceber isso, ela está se movendo, atravessando suas próprias barreiras internas, se despindo do orgulho, se libertando do medo, tudo para poder voltar até você. E esse retorno, querida alma, será muito mais do que um pedido de desculpas. Será uma entrega sincera, corajosa, sem jogos, sem máscaras, sem promessas impossíveis, apenas com a verdade do coração. Os anjos me mostram que se você acolher esse movimento com amor, com compaixão e com sabedoria, vocês poderão sim reconstruir algo muito mais forte e bonito do que jamais tiveram. Mas acima de tudo, os anjos pedem que você nunca se esqueça. Independentemente do que ela decidir, o seu valor não depende disso. Você é completa, inteira, suficiente, exatamente como é. E esse amor que está para retornar é apenas um reflexo daquilo que você mesma passou a ser capaz de oferecer a si mesma: amor, respeito e aceitação. Agora, respire fundo, porque isso ainda não é tudo. Há algo ainda mais profundo se preparando. Querida alma, enquanto seguimos nesta mensagem, os anjos me mostram com ainda mais clareza algo que você talvez ainda não tenha percebido completamente. Essa história, que parecia encerrada, ainda está sendo escrita, e de uma maneira que vai surpreender não apenas você, mas também a ela, que por tanto tempo acreditou que havia tomado uma decisão definitiva. Ela jurou que não voltaria, sim. Ela falou isso olhando nos seus olhos, talvez com a voz embargada, talvez segurando lágrimas, ou quem sabe, com aquela frieza típica de quem quer parecer forte, mas por dentro está completamente em pedaços. E você acreditou. Você acreditou porque precisava acreditar, porque aceitar essa verdade era a única forma que encontrou de seguir em frente, de se proteger, de tentar curar a ferida que essa despedida abriu. Mas, querida alma, os anjos querem que você saiba. Nem tudo o que é dito com os lábios corresponde ao que é sentido com o coração. E ela jamais deixou de sentir. Agora, em meio a tudo isso, há um movimento silencioso e inevitável. O destino está preparando o reencontro de vocês. E não se engane, não será apenas um encontro físico, mas principalmente um encontro de almas. Sabe aquela sensação de olhar para alguém e, sem dizer uma palavra, saber exatamente o que ela está sentindo? É isso que vai acontecer. E você vai perceber, no brilho dos olhos dela, na hesitação das palavras, na maneira como ela mexe as mãos ou desvia o olhar, que ela nunca foi embora de verdade. Que, apesar das juras, apesar do tempo, apesar da distância, o amor permaneceu. Os anjos me mostram que esse reencontro não será um acaso, mas o resultado perfeito de tudo o que vocês viveram, e principalmente de tudo o que vocês superaram. Querida alma, talvez nesse momento você esteja sentindo uma mistura de emoções, alívio, ansiedade, até mesmo um certo medo. Medo de se decepcionar, medo de reviver antigas feridas, medo de acreditar e se machucar novamente. E tudo isso é absolutamente natural. Os anjos reconhecem e acolhem cada um desses sentimentos e pedem que você também os acolha. Não lute contra eles. Eles fazem parte da sua história. Mas, acima de tudo,
Os anjos pedem que você se abra para uma possibilidade muito especial, a de que este reencontro pode ser, sim, o início de uma nova etapa, muito mais madura, muito mais verdadeira, muito mais feliz. E para que isso aconteça, há um elemento fundamental: a sua disposição para viver esse amor com leveza, sem carregar o peso do passado, sem exigir que ela seja hoje a mesma pessoa que foi antes. Ela mudou, querida alma, assim como você. E isso é maravilhoso, porque significa que vocês não estão mais presas às mesmas dores, aos mesmos erros, às mesmas limitações. Significa que agora há espaço para construir algo novo, com bases muito mais sólidas. Os anjos me mostram que nesse tempo de separação, você aprendeu a se amar mais, a se respeitar, a reconhecer o seu valor. E é justamente essa nova versão de você que vai atrair uma nova versão dela. Antes, talvez vocês não estivessem prontas. Antes, talvez vocês ainda estivessem presas a padrões, a crenças limitantes, a medos que impediam o amor de fluir de forma plena. Mas agora é diferente. Agora vocês estão mais preparadas, e os anjos me mostram que há um grande aprendizado nessa história. A importância do tempo. Sim, o tempo. Esse mesmo que tantas vezes pareceu um inimigo cruel, impondo distância, esfriando sentimentos, criando barreiras. Na verdade, foi o maior aliado de vocês. Foi o tempo que permitiu que vocês amadurecessem. Foi o tempo que curou feridas. Foi o tempo que revelou verdades que antes estavam encobertas pelo orgulho, pelo medo, pela imaturidade. Querida alma, os anjos me mostram uma metáfora muito bonita. Imagina uma árvore que, para crescer, precisa primeiro aprofundar suas raízes, mesmo que do lado de fora pareça que nada está acontecendo. Assim foi com vocês. Por fora, parecia que tudo havia terminado, que não havia mais vida, que o amor tinha morrido. Mas, por dentro, as raízes estavam se aprofundando, se fortalecendo, preparando-se para agora florescer de uma maneira ainda mais linda e vigorosa. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Um florescimento, um renascimento. Querida alma, os anjos me pedem que nesse momento você se permita sonhar novamente. Sim, sonhe. Deixe que seu coração se abra para imaginar as possibilidades, para visualizar o reencontro, para sentir, desde já, a alegria, a emoção, a leveza que esse momento trará. E saiba, tudo está se encaminhando perfeitamente, mesmo que você ainda não consiga ver todos os detalhes. Os anjos estão alinhando as circunstâncias, removendo os obstáculos, preparando o terreno. E muito em breve, aquilo que parecia perdido será devolvido a você, de uma forma ainda mais bela. Agora respire fundo, porque acredite, isso ainda não é tudo. Há algo ainda mais profundo se preparando. Querida alma, enquanto as engrenagens invisíveis do destino continuam a se mover, preparando esse reencontro tão esperado, os anjos me mostram que há ainda mais revelações a serem feitas, aspectos desta história que talvez você nunca tenha considerado. Ela, que jurou não voltar, não apenas está sendo atraída de volta a você, como está, neste exato momento, repensando toda a maneira como vive, ama e se relaciona. Esse amor que parecia enterrado, abafado por mágoas, por frases ditas na raiva ou no medo, esse amor não morreu. Ele apenas adormeceu, esperando silenciosamente até que ambas estivessem prontas para vivê-lo com a profundidade e a entrega que ele merece. E agora, querida alma, agora vocês estão prontas. Mas preciso te contar algo que talvez doa um pouco. Ela, enquanto resistia ao sentimento, buscou distrações, buscou outros braços, tentou desesperadamente provar a si mesma que conseguia seguir sem você. E por fora, parecia que estava bem. Mas por dentro, os anjos me mostram uma
Alma em crise, uma alma que se perdeu de si mesma ao tentar te esquecer. Ela percebeu que nenhum outro olhar conseguia provocar nela o que o seu provoca, que nenhuma outra presença trazia a paz que a sua traz. E, principalmente, percebeu que não era você quem precisava mudar, era ela. Agora, essa consciência pesa sobre ela como uma responsabilidade, mas também como um alívio. Ela não precisa mais fugir, não precisa mais provar nada a ninguém. Pode, enfim, se permitir sentir e se permitir voltar. Querida alma, os anjos me mostram que ela está se preparando para uma aproximação. Ainda não sabe exatamente como fazer isso. Ainda tem medo de ser rejeitada. Ainda teme que você tenha seguido em frente, que tenha fechado seu coração. Mas, mesmo com esse medo, ela não consegue mais ignorar a necessidade que sente de ti procurar, de te ouvir, de te tocar. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, mas será que devo abrir espaço para ela de novo? Será que vale a pena? E os anjos, com toda a doçura, dizem, só você pode responder a essa pergunta. Mas o que eles garantem é que desta vez ela virá diferente, mais sincera, mais madura, mais disposta. Ela entendeu com a distância o quanto você é valiosa, o quanto o amor que você ofereceu foi raro, genuíno, precioso. E essa percepção não foi fácil. Os anjos me mostram cenas dela sozinha, em momentos de profunda reflexão, muitas vezes em lágrimas, reconhecendo que errou, que foi injusta, que permitiu que o orgulho falasse mais alto que o coração. E agora ela quer fazer diferente. Querida alma, os anjos também me mostram algo muito bonito. Você, neste tempo, também mudou. Você aprendeu a se valorizar, a se respeitar, a colocar limites. E essa nova versão de você é ainda mais linda, mais forte, mais segura. Por isso, quando ela voltar, e ela vai voltar, será um encontro entre duas mulheres transformadas, mais maduras, mais inteiras, e isso faz toda a diferença. Agora, com muito carinho, quero te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Esse gesto de compartilhar e de orar fortalece não apenas a sua fé, mas a fé de muitas outras pessoas que, assim como você, estão passando por momentos de dúvida, de saudade, de espera. Querida alma, os anjos me mostram que a sua história é inspiração para muitas outras histórias. O seu exemplo de força, de paciência, de amor próprio, é um farol que ilumina o caminho de quem muitas vezes pensa em desistir. Por isso, não se subestime. Você é muito mais forte, muito mais corajosa, muito mais amorosa do que imagina. E é justamente por ter se tornado essa mulher maravilhosa que agora está atraindo de volta o amor que um dia acreditou ter perdido. Mas quero reforçar algo muito importante. Você não precisa aceitar ninguém de volta só por carência, só por saudade, só por hábito. Os anjos pedem que você avalie com sabedoria se esse amor que retorna está de fato alinhado com quem você se tornou. Se ela for capaz de te oferecer o respeito, o carinho, a presença e o compromisso que você merece, então, sim, acolha. Mas se perceber que ainda há imaturidade, que ainda há comportamentos que te ferem, então tenha a coragem de dizer não. Porque o mais importante, querida alma, é que você nunca mais abra mão de si mesma por ninguém. Esse amor que está retornando não deve te prender, mas te libertar. Não deve te ferir, mas te curar. Não deve te fazer duvidar, mas te fortalecer. E é exatamente isso que os anjos estão preparando para você. Um amor que não seja mais uma fonte de dor, mas de alegria, de segurança, de paz. Agora, respire fundo, porque isso ainda não é tudo.
Há algo ainda mais profundo e surpreendente se preparando. Querida alma, o que está se aproximando da sua vida não é apenas um reencontro, é um verdadeiro renascimento. Os anjos me mostram que você e ela não são mais as mesmas mulheres de antes. Vocês passaram por caminhos tortuosos, enfrentaram silêncios dolorosos, se perderam, se encontraram. E agora estão se aproximando novamente, não mais como quem se agarra ao passado, mas como quem escolhe conscientemente construir um futuro diferente. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Ela, que jurou nunca mais voltar, está vivendo um dos maiores desafios da sua vida. Admitir que errou. Sim, admitir que aquela promessa de nunca mais olhar para trás foi, na verdade, uma tentativa desesperada de se proteger. Ela se sentiu ameaçada pela intensidade do que vocês viveram, pela profundidade do amor que sentiu, e sem saber lidar, preferiu recuar, colocar um ponto final, mesmo que o coração dissesse outra coisa. Mas agora não há mais como fugir. Os anjos me mostram que ela está sendo confrontada todos os dias com as consequências das suas escolhas. E uma dessas consequências é a percepção de que, ao te deixar, ao se afastar, ela perdeu não apenas uma companheira, mas uma amiga, uma confidente, uma parte essencial da sua própria vida. Ela olha para o lado e percebe que ninguém mais a entende como você, que ninguém mais compartilha os mesmos sonhos, as mesmas memórias, as mesmas risadas. E, nessa percepção, a saudade se torna insuportável. Ela percebe que não adianta tentar preencher esse vazio com distrações, com novos relacionamentos, com novos projetos, porque o espaço que você ocupa na vida dela é único e insubstituível. E é por isso que ela está se preparando lentamente para voltar. Mas não pense que será fácil para ela. Os anjos me mostram que, apesar do desejo, ela ainda luta contra o orgulho, contra o medo de se expor, contra a vergonha de ter dito coisas tão duras, tão definitivas. Mas, no fundo, ela sabe. Se não te procurar agora, pode te perder para sempre. E esse pensamento é o que está impulsionando ela a agir. Querida alma, os anjos me mostram que ela está ensaiando mentalmente as palavras que quer te dizer. Talvez esteja escrevendo mensagens e apagando, pegando o telefone e desistindo antes de ligar, mas a vontade está ali, latente, pronta para se materializar. E você? O que sente quando imagina esse reencontro? Medo? Ansiedade? Alívio? Tudo. Isso é natural, mas os anjos me pedem que você se conecte, acima de tudo, com a sua intuição. Quando ela se aproximar, e ela vai se aproximar, ouça mais o seu coração do que os seus medos. Sinta se há verdade no olhar dela, se há sinceridade nas palavras, se há mudança nas atitudes. Porque, querida alma, você merece um amor inteiro, não pela metade. Você merece alguém que não apenas volte, mas que escolha ficar. Que escolha te amar com presença, com respeito, com entrega. E é isso que os anjos estão trabalhando para trazer até você. Um amor transformado, curado, fortalecido. Mas há um detalhe essencial. Esse reencontro não será apenas para te fazer feliz, mas para te ensinar ainda mais sobre quem você é. Os anjos me mostram que essa história não é apenas sobre amor romântico, mas principalmente sobre amor próprio. Você precisou perder para aprender a se valorizar. Precisou chorar para descobrir a sua força. Precisou ficar sozinha para perceber que a sua felicidade não depende de ninguém além de você. E agora que você se tornou essa mulher incrível, independente, corajosa, o amor está retornando, não mais como necessidade, mas como escolha. E isso muda tudo. Antes, talvez você quisesse que ela voltasse para te completar. Agora, ela vai voltar para somar. Antes, talvez você aceitasse qualquer migalha de atenção, só para não se sentir sozinha.
Agora você sabe que merece muito mais. E essa energia, essa mudança, é o que está atraindo ela de volta. Os anjos me mostram que, ao te observar, mesmo que de longe, mesmo que em silêncio, ela percebeu que você não está mais esperando por ninguém, que você seguiu sua vida, que está bem, que está plena. E isso mexeu profundamente com ela. Fez com que ela percebesse que, se não agir agora, pode te perder de vez. E é esse medo, misturado ao amor, que está fazendo ela reunir a coragem que nunca teve antes. Querida alma, os anjos também me pedem que, nesse momento, você se conecte com a gratidão. Sim, gratidão por tudo o que viveu, inclusive pelas dores. Porque foram essas dores que te moldaram, que te fortaleceram, que te tornaram quem você é hoje. E agora você está pronta para receber o amor que merece, de forma plena, saudável, madura. Querida alma, respire fundo e prepare-se, porque o próximo passo será crucial. Querida alma, estamos chegando a um momento muito especial desta mensagem. Os anjos me mostram que, neste ponto, tudo está sendo preparado para que esse reencontro se concretize. Não como um acaso, mas como um verdadeiro presente que a vida está prestes a te entregar. Ela, que jurou que nunca mais voltaria, está se movendo em sua direção. Não é mais uma possibilidade, é uma certeza. E há uma beleza imensa nisso, sabe por quê? Porque esse retorno não é fruto de insistência, de cobrança, de desespero, mas sim de uma escolha. Uma escolha madura, consciente, livre. E é justamente essa liberdade que faz desse amor algo tão especial. Querida alma, os anjos me mostram que ela está, neste exato momento, revisitando os lugares que vocês frequentavam, ouvindo as músicas que ouviam juntas, revivendo mentalmente os momentos felizes. E a cada lembrança, a saudade se transforma em impulso, em vontade, em necessidade de te procurar. Mas, acima de tudo, se transforma em coragem. Coragem de derrubar o orgulho, coragem de se mostrar vulnerável, coragem de admitir que errou e, principalmente, coragem de pedir uma nova chance. Você já percebeu como a vida sempre nos oferece oportunidades de recomeçar? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Os anjos me mostram que esse reencontro é, antes de tudo, uma oportunidade de cura. Cura das feridas que ficaram abertas, cura dos traumas que por tanto tempo impediram vocês de se entregarem plenamente. Cura das mágoas que foram acumuladas e que agora precisam ser libertadas para que um novo ciclo se inicie. E os anjos me pedem que nesse momento você se pergunte: estou pronta para esse recomeço? Porque ele está muito próximo, mais próximo do que você imagina. Os sinais já estão por toda parte, pequenos encontros, mensagens inesperadas, lembranças que surgem sem motivo aparente. Tudo isso são sinais de que o destino está se movendo, alinhando todas as peças para esse grande momento. E quando ele chegar, querida alma, não será preciso esforço. As coisas simplesmente vão acontecer como se fossem naturais, como se o tempo não tivesse passado, porque no fundo nunca passou. O amor permaneceu, silencioso, discreto, escondido, mas firme, forte, inabalável, e agora está pronto para florescer novamente. Os anjos me mostram que nesse reencontro não haverá espaço para joguinhos, para máscaras, para medos. Será um encontro verdadeiro, transparente, cheio de emoção. E você, com a sua nova força, com a sua nova consciência, saberá exatamente o que fazer, o que dizer, como agir. Porque mais do que nunca você conhece o seu valor. E é justamente por isso que essa história tem tudo para ser agora diferente, mais leve, mais madura, mais feliz.
Querida alma, os anjos também me mostram que neste momento é muito importante que você mantenha a sua energia elevada. Evite alimentar pensamentos negativos, dúvidas excessivas, medos infundados. Confie. Confie no processo. Confie no tempo. Confie no amor. Os anjos estão guiando tudo, cuidando de cada detalhe, protegendo o seu coração, preparando o caminho. E logo, muito em breve, você verá tudo isso se concretizar de forma linda e surpreendente. Agora, com muito carinho, quero te fazer um pedido final antes do último bloco. Escreva nos comentários: eu estou pronta para viver esse amor com maturidade e alegria. Essa declaração não é apenas simbólica, ela é um compromisso com você mesma. Um compromisso de que, a partir de agora, você só aceitará na sua vida aquilo que te faz bem, aquilo que te faz crescer, aquilo que te faz feliz. Os anjos celebram essa sua decisão. Eles aplaudem a sua força, a sua coragem, a sua capacidade de se reinventar e, acima de tudo, eles garantem: você merece esse amor, não como uma necessidade, mas como uma escolha, não como uma dependência, mas como uma parceria. E é exatamente isso que está chegando até você. Agora respire fundo, porque o último bloco trará a conclusão dessa mensagem. O fechamento desse ciclo com a chave que você precisa para receber tudo o que a vida está preparando para você. Querida alma, chegamos ao momento final desta mensagem. E os anjos me pedem que você respire profundamente agora. Sinta a presença deles ao seu redor, acolha cada palavra que foi dita até aqui e se prepare para receber o que está por vir com serenidade e confiança. O que você viveu até aqui não foi um acaso, nem um castigo, nem um erro. Foi um preparo, uma preparação silenciosa, intensa e necessária para que você pudesse hoje estar exatamente onde está. Mais forte, mais consciente, mais capaz de amar, sem abrir mão de quem você é. Ela jurou que nunca mais voltaria, e você acreditou. Sentiu a dor mais profunda da ausência, o vazio das promessas quebradas, a angústia de ver alguém tão importante se afastar como se não fizesse diferença. Mas, querida alma, você fez. Fez toda a diferença na vida dela. E mesmo que ela não tenha tido coragem de admitir antes, agora ela sabe, agora ela sente, e mais do que isso, agora ela quer voltar. Não porque está sozinha, não porque precisa de alguém, mas porque percebeu, com todas as células do seu ser, que o amor que sente por você é raro, verdadeiro e merece ser vivido com plenitude. Os anjos me mostram que, em breve, muito em breve, ela tomará a iniciativa que você tanto esperou. Pode ser uma mensagem, uma ligação, um convite inesperado. E quando isso acontecer, querida alma, você terá finalmente a oportunidade de escolher. Escolher se quer abrir novamente essa porta. Escolher se quer acolher esse amor de volta. Escolher se está disposta a viver essa nova etapa com tudo o que ela implica: entrega, vulnerabilidade, confiança. Os anjos me dizem que, seja qual for a sua escolha, ela será a escolha certa. Porque você não está mais naquele lugar de quem implora, de quem se anula, de quem aceita qualquer coisa por medo de ficar só. Não, agora você está no lugar de quem se ama, de quem sabe o que merece, de quem entende que o amor verdadeiro é, antes de tudo, respeito, cuidado, reciprocidade. Querida alma, os anjos celebram a sua evolução. Eles honram cada passo que você deu, cada lágrima que você derramou, cada decisão que você tomou para se colocar em primeiro lugar. E é justamente por isso que agora a vida está te presenteando com a possibilidade de viver um amor muito mais maduro e saudável. Mas os anjos pedem, não se apresse. Quando ela voltar, e ela vai voltar, escute com o coração atento.
Observe não apenas as palavras, mas principalmente as atitudes. Veja se há verdade, se há comprometimento, se há disposição para construir algo sólido. E se houver, se você sentir que esse amor vale a pena, então, querida alma, viva. Viva sem medo, sem culpa, sem restrições. Viva com entrega, com confiança, com leveza. Mas se perceber que ainda há sombras, que ainda há dúvidas, que ainda há padrões que te ferem, tenha a coragem de dizer: eu me amo mais, e seguir em frente de cabeça erguida, com a certeza de que merece o melhor. Querida alma, os anjos me mostram que você está prestes a entrar na fase mais linda da sua vida. Uma fase de amor, de paz, de realização. E para selar essa nova etapa, eles pedem que você escreva nos comentários esta frase: eu aceito o amor que me faz crescer e me liberto de tudo que me prende. Essa frase é a chave que abre a porta para tudo de maravilhoso que está chegando. Compartilhe também suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Com amor, os anjos.